crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos iniciar mais uma aula de ciências no capítulo Animais Invertebrados. E aí, gostaram da experiência? Se aventuraram no Eu Cientista? Fizeram a sua esponja do mar? Puderam ver bem certinho como que é o processo de filtração, ou seja, o processo de nutrição da esponja do mar, usando a sua berinjela, o palitinho de churrasco, a água. Viram bem que quando a gente põe lá dentro da água a berinjela, a água entra pelos poros e aí ela vai subindo e ela sai pelo ósculo, a parte de cima da esponja do mar. Continuando mais um pouquinho sobre esses animais sésseis. Ops, prof, você falou uma palavra difícil. O que é o césseo mesmo? Aquele animal que não se locomove, ou seja, ele fica preso. Combinado? Não se esqueçam. Vamos no Para Saber Mais. 7 razões do porquê as esponjas do mar são animais muito legais. Esponjas foram os primeiros animais na Terra. Um novo estudo sugere que as esponjas existem há pelo menos 640 milhões de anos, ou seja, 400 milhões de anos antes dos dinossauros e 100 milhões de anos antes de qualquer outro animal. Puxa vida, sempre me falaram que os animais foram os primeiros habitantes, os dinossauros foram os primeiros habitantes da Terra? Pois é, olha como é que os estudos vão se avançando, os cientistas vão pesquisando e vai tendo novas descobertas. Algumas são gigantenormes. No Havaí, existe uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. São mais de 3,5 metros de largura e 2 metros de comprimento. Puxa, olha aqui, o meu braço aberto assim tem aproximadamente 1 metro. Então, 2 vezes precisa de 2 braços meus abertos assim para ser só o tamanho do comprimento dessa esponja do mar. E a largura dela maior ainda. Então, olha lá essa palavrinha, gigantenormes, é maior que gigante, né? Os biólogos marinhos acreditam que ela tem aproximadamente 2.000 anos. Seria, então, o animal vivo mais velho do mundo. Então, quando muitas pessoas se referem, por exemplo, às tartarugas como os animais que vivem mais, olha, agora nós estamos descobrindo que tem um outro animal considerado o mais velho do mundo. Neste caso aqui, nós estamos falando da esponja do mar que foi encontrada onde? No Havaí. O Havaí fica nos Estados Unidos. Elas se regeneram. Se você despedaçar uma esponja, mas não faça isso, em milhares de pedaços microscópicos, os pedaços vão se unir e se regenerar, formando várias novas esponjas. Então, só para vocês terem uma ideia aqui também sobre essa palavra regenerar, por exemplo, a lagartixa é um animal que ela solta a ponta do rabo, né, o rabo dela, para poder se proteger dos seus predadores. Aí ela fica sem rabo para sempre? Não, o rabo dela vai nascendo, ó, entre aspas, ou seja, vai se regenerando novamente, assim como acontece com as esponjas do mar, tá bom? Elas podem ter um escudo químico para defesa. Imagine o quão difícil é se defender sem se locomover. Lembrando que ela é um animal séssil, ela não se locomove. Como que ela faz para se defender dos predadores? Porque você estava imaginando que a esponja do mar não tinha predador? Tem sim, senhor. Então, olha lá, elas usam um escudo químico. Por isso, há um tipo de esponja que desenvolveu um escudo químico. Ela é conhecida pelo engraçado nome de crambe-crambe
e é capaz de criar um grande círculo químico para afastar predadores. Então, como se ela soltasse esse círculo químico e aí em volta dela estava protegida. Nenhum predador chega próximo para se alimentar dela. Legal isso, né? Então, agora que nós encerramos um pouquinho o assunto dos poríferos, das esponjas do mar, vamos começar uma outra classe de animais. Nós vamos falar dos quinidários. Olha lá, essa palavrinha quinidários é com o C mudo, mas tem o som do qui, né? Os quinidários, quem que são esses animais? Voltando lá no desenho do Nemo, onde o Nemo morava com a mãe e o pai, depois só ficou o Nemo e o pai, se chama anêmona. Então, a anêmona do mar é um exemplo de um quinidário. A água-viva também é um exemplo de um quinidário. Vamos ler um pouquinho a introdução sobre esses seres vivos, que também são seres invertebrados, né? Os quinidários também são animais aquáticos e a maioria vive no ambiente marinho. O ambiente marinho é o ambiente do fundo do mar. Nesse grupo, existem tanto animais de vida séssil quanto animais de vida livre. Os animais de vida livre são aqueles que se locomovem e o vida séssil é aquele que fica parado, que não se locomove. Os quinidários são representados pelas anêmonas do mar, pelas águas-vivas, pelas caravelas e pelos corais. Olha lá o exemplo aqui, ó. Será que é o Nemo e o pai dele, o Merlin, dentro da anêmona? Saindo da anêmona? Pode ser, né? Mas que é igual o desenho é. Então, aqui nós temos, olha, as anêmonas e os peixes saindo dela. Na imagem ao lado, há 2 peixes palhaços abrigados entre as estruturas de um quinidário. Você sabe o nome desse quinidário? Onde os peixes palhaços se abrigam? O Prof. Ju já deu a resposta, né? Como que é o nome desse quinidário aqui? É a anêmona. Anêmona do mar, que é onde o peixe palhaço está se escondendo, certo? Se você quer matar curiosidade e descobrir outros quinidários que vivem no fundo do mar, faça uma pesquisa e descubra outros animais quinidários que vivem lá, certo, turma? Então, muito obrigada pela sua atenção e nós já vamos começar uma outra aula sobre os quinidários ainda. Combinado? Nos vemos em breve. Um beijo carinhoso da Prof. Ju e cuidem-se. Tchau!